A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 2 do terceiro trimestre do ano de 2019, que tem por título A Mordomia do Corpo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do que Deus quer que façamos com o nosso corpo, aquilo que nós podemos fazer e o que o nosso corpo representa para Deus. O texto áureo está em Romanos 12, versículo 1, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Portanto, nós devemos preservá-lo para que Deus seja glorificado, para a glória de nosso Deus. Temos que preservar e cuidar do nosso corpo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma mentira? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo é para ser preservado somente para a glória de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não se alegra na prostituição. Deus requer que nós glorificamos, que nós preservamos o nosso corpo, pois o corpo não é nosso, tudo nosso é do Senhor. O nosso corpo é membro de Jesus Cristo. Nós somos membros do
Jesus Cristo. Jesus é o cabeça do corpo e nós somos os membros. Cada pessoa é um membro do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo precisa ser preservado, santificado. A nossa introdução, nós estudaremos sobre a mordomia do corpo. Esse trimestre nós falaremos somente sobre mordomia. E hoje chegou o dia da mordomia do corpo. A Bíblia nos mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante ao Criador. Pois, segundo sua palavra, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. O ponto central da lição de hoje, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Temos que zelar por ele. A ação do nosso corpo foi uma formação maravilhosa feita por Deus. Assim expressa poeticamente o rei Davi em suas palavras, que está em Salmos 139, 14, que nos diz: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E no mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda informe. Louve a Deus por sua maravilhosa criação. Que criação foi essa obra maravilhosa que é o corpo humano que Deus fez, para que seja glorificado o teu santo nome. Estrutura do corpo humano. Somente uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou, macho e fêmea os criou, como está em Gênesis 1, do 1 ao 27. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi essa obra do Criador, foi essa obra de Deus. Por exemplo, o organismo humano, ele se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 quilômetros por hora. O corpo se constitui de 70% de água. Tem 96 mil
500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Somente uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo, como Deus, como nosso Deus, o nosso Senhor, pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. Somente Deus. Essa obra perfeita que Deus fez, que foi o ser humano. O corpo segundo as escrituras sagradas. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. Corpo do pecado. O homem, antes de nascer de novo, antes de aceitar Jesus, de entregar sua vida a Jesus, antes de decidir fazer a vontade do Senhor, ele usa o corpo como instrumento de iniquidade. Após estudar, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer o certo, o errado e resolver seguir por um caminho reto, um caminho que chega até Deus, esse homem, esse velho homem que vivia no pecado, foi crucificado, foi morto e nasce um novo homem. Um homem que vai fazer a vontade do Senhor, que usa seu corpo para a glória do nosso Senhor. Santifica cada dia o seu corpo, porque seu corpo é o templo do Espírito Santo. A casa terrestre, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, 1. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é uma casa temporária, é uma morada passageira, visto que aqui na terra nós somos peregrinos, somos forasteiros. Estamos aqui apenas de passagem. Estamos esperando a hora chegar para voltarmos à nossa terra natal, que é os céus, que é a nossa terra celestial. A nossa passagem aqui é tão rápida, tão passageira, tão breve, que não vale a pena nós deixarmos o pecado nos dominar e perder o direito de voltar à nossa casa, voltar à nossa cidade natal, voltar à nossa cidade celestial junto com o Senhor. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Temos que zelar, preservar, santificar cada dia. Essa expressão, templo do Espírito Santo, aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É um alerta do apóstolo aos cristãos de Corinto para não darem lugar ao pecado. Ou seja, não deixarem o corpo
fosse contaminado pela prostituição. Esse corpo não foi feito para se prostituir, e sim para ser morada do Espírito Santo, ser zelado para a glória do nosso Deus. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Quais pecados são esses? São o pecado da prostituição, pecado do adultério e da fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é uma prostituição. Deus não agrada. A palavra de Deus diz aos cristãos com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Zele para o seu corpo. Se hoje você usa seu corpo para a prostituição, medite nesta palavra. Não vale a pena, porque nossa passagem aqui na terra é muito breve. Volte-se para o primeiro amor, volte para o Senhor. Deixe que Deus, que Jesus, tome conta de sua vida. Jesus, Ele domina a nossa vida. É Ele que guia a nossa vida. A nossa vida, o nosso corpo não são nossos, mas são de Deus. Vamos zelar por esse corpo. Deus se agrada e a nossa morada nos espera. Somos peregrinos aqui na terra. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor. Nosso corpo é do Senhor. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, e também está em Hebreus 13, 4. E o de fornicação, que é o pecado com relacionamento sexual entre pessoas solteiras, que a Bíblia também condena, que entristece também o nosso Deus, que está em Efésios 5, versículo 5, 1 Timóteo 1, versículo 10, e Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Então vamos ler a santa e gloriosa palavra do Senhor no que se diz pecado contra o corpo. Vamos ler em Efésios 5, versículo 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos ler agora em Hebreus 13, 4. Venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Esta é a palavra de Deus. Não tomemos, não entreguemos nosso corpo à prostituição. Deus não agrada.
Vamos fazer a vontade do Senhor. Homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando uma abominação a Deus, como está em Levítico 20:13. Vamos ler. O que Levítico, a santa palavra de Deus, fala? Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. No Novo Testamento, confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade, de modo não menos incisivo. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, o que se diz. Capítulo 6, versículo 10, que nos diz: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra é clara. A palavra de Deus é clara. Corta reto. Pecados contra o corpo desagrada a Deus, e não herdarão o reino do Senhor aqueles que cometem tais pecados. A transexualidade. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isto na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo uma confusão enorme entre eles. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar o sexo. Isto é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou, como está em Gênesis 1:27. Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Macho e fêmea os criou. A santificação do corpo é o ponto fundamental da mordomia do corpo. Santificai o vosso corpo. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus se não se santificar e não ter paz com todos. Santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Logo, o cristão pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, dedicação a Deus, andando em espírito, renunciando ao pecado.
A dimensão espiritual do corpo envolve a gravidade do pecado contra o corpo e a necessidade de sua santificação. Diz a Bíblia: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos santificar nossas vidas, santificar nossos corpos. Vamos ter uma vida que agrade a Deus, porque grande é a nossa recompensa de voltarmos para a nossa terra natal. O culto racional e a mordomia do corpo estão sob a perspectiva do sacrifício vivo, do sacrifício santo e do sacrifício agradável. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, o nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, 1:2, deve considerar o segundo tripé. Primeiro, o sacrifício vivo. O cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Sacrifício de louvor, pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Um sacrifício santo. Uma vida santa é um culto ao Senhor. E uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito, deixando as coisas erradas que não agradam a Deus para viver uma vida santa. Viver uma vida fiel de retidão ao Senhor. O sacrifício agradável, oferecendo-se em sacrifício vivo. O salvo é visto pelo Senhor como uma oferta de grande valor. Dedicar a nossa vida ao Senhor, dedicar tempo da nossa vida ao Senhor, para engrandecer, louvar ao Senhor. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. Que nós deixamos todo pecado, todo erro, a cada dia nós procuremos santificar nossa vida mais e mais, aquelas coisinhas que a gente faz que desagrada a Deus, a gente a cada dia vamos mudando o nosso modo de viver, de falar, de agir e viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, ser direcionado, ser guiado pelo Senhor. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito desse mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifício cotidianamente, assim o nosso culto racional. Não podemos nos conformar com o espírito deste mundo, com o pecado, que hoje nós estamos vivendo uma época que o certo é o errado e o errado é o certo. Nós, como cristãos, não podemos nos conformar com essas coisas
do mundo, essas coisas atuais que não condiz com a santa e gloriosa palavra. Devemos ensinar o certo. Devemos continuar sendo fiéis à palavra, sendo fiéis ao Senhor. Não deixando que o pecado nos contamine. Não deixando que nós conformemos com as coisas erradas deste mundo. Vamos a cada dia nos sacrificar para estar mais perto de Deus. Sacrificar o nosso corpo. Não nos entregamos ao pecado. Façamos a vontade de Deus. Vamos ter um culto racional e a mordomia do corpo estão sob as perspectivas do sacrifício vivo, do sacrifício santo e do sacrifício agradável ao Senhor. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao eterno Pai, ao nosso eterno Deus. Que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Deus se agrada daquele cristão fiel que cuida dos bens do seu Senhor. Deus se agrada daquele mordomo que zela pelos bens do seu Senhor, porque um dia terá que prestar contas ao Senhor desses bens que Ele entregou em nossas mãos para nós cuidarmos. E um desses bens é o nosso corpo. Vamos zelar. Deus, desculpe, gente. Deus não fez o ser humano, não fez o nosso corpo para prostituição, para adultério, para fornicação. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos zelar por esse bem que pertence ao Senhor. Vamos ensinar os nossos filhos, aqueles que ainda não conhecem a santa e gloriosa palavra do Senhor. As oportunidades que tivemos, não vamos desperdiçá-las, porque muitas vidas ainda virão para o reino de Deus. Muitas vidas estão no caminho errado, talvez por não conhecer a palavra certa. Muitos estão por negligência, mas o Senhor tem misericórdia de cada um. Que cada um possa se arrepender dos seus erros e voltar ao caminho certo, ao voltar ao primeiro amor, que é o Senhor Jesus. Vamos cuidar dos bens. Nós, como mordomos do Senhor, devemos cuidar bem dos bens do nosso Senhor Deus. E um desses bens é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Vamos zelar, vamos continuar zelando. Que
Deus possa continuar nos abençoando. Abençoando você, abençoando sua família. Que o Senhor possa continuar conosco, nos dando sabedoria, nos dando saúde, nos dando discernimento e nos dando força para continuarmos nesta caminhada até chegar a hora da nossa volta à nossa terra natal. Que aqui somos apenas forasteiros, estamos apenas de passagem por essa terra. Vamos zelar, vamos cuidar, vamos ser fiéis a Deus, para que nós possamos ter o direito de entrar no céu. Fique com Jesus. Deus abençoa você, abençoa sua família. Fique com o Senhor.